da terceira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Fran para mais uma aula de biologia, ainda no assunto de ecologia. Vamos ver o que a gente vai falar hoje? Vamos começar lá com a nossa notícia do dia, gente. Vamos ver o que está dizendo aqui. A corrida para salvar Benta, filhote de queixada, vítima dos incêndios no Pantanal. Sob o sol mato-grossense, um grupo de queixadas agoniza nas imediações de um lamaçal, um dos poucos refúgios para o calor escaldante que emana de uma terra arrasada por numerosos e devastadores incêndios. Ali, entre animais mortos e feridos, muitos dos quais apresentando queimaduras pelo fogo e ossos expostos, está um filhote desse porco selvagem. Ela tem apenas alguns meses de vida e permanece ao lado de sua mãe, à beira da grande poça, observando outros membros do bando definhar na lama. É como se estivessem aguardando pela própria morte. Uma morte lenta, pois não há água nem comida. O tempo está seco. Não há nenhum sinal de chuvas e é difícil respirar. O cheiro de carne podre se mistura com a fuligem da vegetação queimada. Pode-se ouvir o barulho das moscas que se alimentam dos cadáveres dos animais. A floresta desapareceu. Só restam cinzas. Mais de 25% da maior planície alagável do mundo já foram consumidos pelo fogo, segundo mostram imagens de satélite. Uma área um pouco menor que o estado do Rio de Janeiro. Os incêndios, de acordo com os especialistas, são resultado da pior seca a atingir a região e a ação do homem com queimadas ilegais. Então, veja só, né? Está falando um pouco das queimadas no Pantanal, um dos nossos biomas que a gente vai comentar hoje. Então, tem sido bem sofrido, né? Vocês devem ter acompanhado o noticiário, visto as imagens lá das onças, né? Com as patinhas queimadas, vários jacarés, antas, vários animais mortos nessa região, né? Então, realmente, uma judiação que está acontecendo por fatores climáticos associada ainda com a ação antrópica, a ação humana, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade aos biomas brasileiros. A gente já comentou um pouco na aula passada, nessa aula a gente vai terminar a parte dos biomas. A gente vai falar da Caatinga, do Cerrado e do Pantanal. Então, aqui, gente, está mostrando esse mapa dos biomas brasileiros, que a gente já comentou na aula passada. Aqui a gente está vendo a Amazônia, que a gente falou na aula passada. A gente falou também da Mata Atlântica e do Pampa, né? Então, a gente já comentou desses três. A gente vai falar hoje, então, da Caatinga, que está aqui, esse verde intermediário ali, né? Vai falar também do Cerrado, esse outro verde um pouco mais clarinho, e ainda também do Pantanal, que é o bioma da notícia. Tudo bem? Vamos começar direto com o quiz, para ver se vocês conseguem interpretar e identificar de qual bioma eu estou falando? Vamos lá. Essa planície caracteriza-se pela baixa altitude, pouca declividade e ocorrência de inundações periódicas. As flutuações da água comandam os processos ecológicos na região, numa ampla variação temporal e espacial da paisagem. A qual bioma o texto se refere? Letra A, Amazônia. B, o Cerrado. C, Mata Atlântica. Ou D, Pantanal. E aí, gente, conseguiram identificar? Ah, professora, a gente não comentou de nenhum bioma com essas características ainda. Mas você provavelmente deve ter identificado um bioma onde tem planície alagável. Qual que é? É o Pantanal. Então, o Pantanal, ele funciona como se ele fosse um panelão ali, gente, né? Então, chove bastante, tem bastante umidade, a água se acumula, por isso que ele tem épocas do ano que ele enche mesmo, que alaga. E na época que diminui a chuva, baixa a água, né? Então, tem a parte seca e a parte do alagamento. Mas mesmo a parte seca tem bastante água, tá? Então,
Então a gente vai falar um pouquinho desse bioma hoje. Olha só que bonito esse desenho, representando vários animais, vários vegetais dessa região. Então a gente está vendo ali, por exemplo, o tuiuiu, está vendo lá no fundo um lobo-guará, né? O jacaré do papo amarelo, a anta, vários animaizinhos ali. Está dizendo aqui ó, que tem 250 mil quilômetros quadrados, o menor bioma brasileiro. Apesar dele ser menor, ele tem uma alta biodiversidade e tem uma baixa taxa de endemismo. Por quê? Se vocês olharem aqui no mapa, ó, ele está aqui na região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é um encontro de 3 biomas, pelo menos ali, o Amazônico, o Cerrado, Mata Atlântica. Né? Então, esse encontro de biomas faz com que ele não tenha uma alta taxa de endemismo, de animais que só ocorrem lá, de vegetais que só ocorrem lá. Ele é uma mistura, como se fosse um mosaico desses outros biomas, tá? Mas ele tem uma alta taxa de biodiversidade. Então, vários desses animais e vegetais de biomas diferentes se encontram nessa região, tá? Então, o menor bioma brasileiro e maior planície alagável do mundo. Olha que bacana. Clima quente e úmido. Tá? Então, muito parecido com o clima que a gente comentou da Amazônia e até um pouco ali da Mata Atlântica, se a gente considerar lá o norte do país. Tá? Fica ali em média 25 graus Celsius a temperatura, pluviosidade entre 1.000 e 1.500 milímetros, né, em média, e chuvas são concentradas no mês de outubro e março. Então, entre esses meses de outubro e março é que ocorrem as cheias. Né? Então, os rios sobem, os lagos sobem, formam essa paisagem que a gente está vendo bonita aí, bem alagado, com vários animais e vegetais também se beneficiam, né, dessa dinâmica do Pantanal. Nos outros meses, quando a chuva começa a diminuir, então essas áreas alagadas diminuem e fica então mais os rios e lagos normais mesmo, sem a parte alagada. Aqui está comparando ó, a época de cheia, né, então bastante água, e a época de seca, que daí forma ali, em algumas regiões, esses lagos de lama quase, né? Os animais ali até disputam a área ali entre eles, porque não tem tanta água assim. Solo pouco permeável, o que ajuda, então, a alagar essa região. Então, pense, chove muito, o solo não é muito permeável. Se o solo não é muito permeável, então a água se concentra ali, né? Ela não consegue se infiltrar no solo com facilidade, formando, então, essas regiões alagadas. O que mais? Está dizendo que o solo é fértil e tem muita decomposição de matéria orgânica. Então, o solo, por si só, ele já é fértil. E ainda tem muita decomposição de matéria orgânica. Então, esse solo é muito fértil mesmo. Tá? Está dizendo que conecta ali, então, Amazônia, Cerrado, o Chaco, que não é um bioma nosso, né, um bioma lá do Paraguai, mas ainda tem um pedacinho da Mata Atlântica, que ele pode conectar ali também. Tá? Problemas desse bioma. Agropecuária. Então, é muito desmatado para a criação de gado e também para a plantação, né, de diversas culturas vegetais. Pesca. Então, a pesca também acaba sendo um problema. Ah, professora, mas eu vejo esses programas de pesca, eles pegam o peixe e devolvem na água. Mas mesmo esse tipo de pesca, que a gente chama de pesca esportiva, acaba prejudicando esse habitat. Por quê? Pense, né? Pega o peixe se machuca com anzol, né, com os materiais que eles vão pescar o peixe. Quando aparece na televisão lá ainda, a pessoa que está com o peixe, né, mostra o peixe, coloca na água e vai para frente, para trás com o peixe. O peixe não nada de marcha ré. Então, esse movimento que as pessoas fazem para mostrar na televisão também prejudica o peixe. Né? Acaba entrando gás carbônico no corpo dele que não deveria estar entrando pelas brânquias, deveria estar entrando só o oxigênio. Então, tudo isso pode ser prejudicial. Além disso, turismo acaba prejudicando muitas vezes esse ecossistema e mineração. Tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns representantes. Eu adoro esse aqui, o tuiuiu, né? Tive a oportunidade de ver um de perto, é uma ave muito bonita, bem grande mesmo. Mas tem ali também a piranha, o jacaré do papo amarelo e ainda a arara azul grande, né? Bem bonitos esses animais. Segundo quiz de hoje. O clima quente e seco favorece a ocorrência de queimadas naturais, o acúmulo de biomassa seca, as condições de baixa umidade e alta temperatura da região e a época do ano juntos fazem com que o surgimento do fogo seja inevitável. Antes mesmo da ação do homem, tempestades de raio já causavam incêndios de grandes proporções. O trecho trata agora de qual bioma? Vamos ver lá. É o Cerrado? A Mata Atlântica? O Pampa ou o Pantanal?
aí, conseguiu identificar? Aqui a principal dica, gente, tá onde está falando ali de incêndios de grandes proporções sem interferência humana. Então, esse bioma aqui, que é no caso o cerrado, o fogo é natural nessa região, né? Lógico que o homem atrapalha colocando mais fogo também, né? Mas o fogo já acontecia naturalmente antes da intervenção humana, tá? Por várias características desse bioma que a gente vai falar agora. Então, olha só aqui. As figuras também, vários animais, vários vegetais representantes desse bioma, tá? Olha só. Tem 14 estados, esse bioma passa por 14 estados, então ele é um bioma grande, né? Está dizendo aqui que é o segundo maior bioma do Brasil, terceiro em biodiversidade. Então ele fica atrás da Amazônia e da Mata Atlântica, mas ele tem muita biodiversidade, tá? Às vezes você olha, pensa no Cerrado como tendo poucos organismos vivos, poucos representantes, né? Não tem tantos assim, e tem bastante. E é considerada a savana brasileira. E olha que legal. É uma savana, e é uma savana que tem a maior biodiversidade do mundo. Então, tem mais biodiversidade do que a savana da África. São duas savanas com características diferentes, mas você olha a vegetação, uma até lembra a outra, né? Mas, lógico, você não vai encontrar uma girafa aqui, assim como você não vai encontrar um lobo-guará lá, tá? Mas são savanas. Clima tropical com duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Aqui não chega a fazer aqueles alagados igual no Pantanal, né? Porque a característica do solo é outra, o clima é outro também. Mas também tem uma época do ano que é seca e uma época do ano que é cheia, tá? Que é mais chuvosa, vamos dizer assim. Temperatura, 23 graus Celsius e pluviosidade de 1.300 milímetros. Claro que essa região, gente, tem região que chove um pouco mais dentro desse bioma do Cerrado e regiões que chovem menos. É um bioma grande, então lógico que tem também uma diversificação disso que eu estou falando para vocês, de um canto para o outro, tá? Solo poroso e pobre em nutrientes. Além de ser pobre em nutrientes, esse solo tem muito alumínio, que é tóxico para as plantas. Então, elas têm várias adaptações, tanto para a seca, quanto para essa quantidade grande de alumínio que intoxica elas, né? Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, uma das características são essas plantas retorcidas, com esses troncos retorcidos, né? E aqui a gente está vendo, inclusive, uma planta que provavelmente passou por uma época de fogo, né? Você consegue ver pelo tronco. Olha só como é que é a vegetação do cerrado. A gente divide em fisionomias, tá? A gente tem o cerradão com árvores de porte médio e alto, né? Bem legal de ver também. O cerrado, que tem ali mais arbustos, mas tem uma ou outra árvore de maior porte perdido. Tem o campo cerrado, que é mais arbustos mesmo. Campo sujo, que os arbustos são um pouquinho menores. E o campo limpo, que parece mais um campo mesmo, tá? Tem um pouco menos de vegetação. Então, tem fisionomias diferentes. Um bioma grande varia de um local para outro, tá? Então, está dizendo que são campos de herbáceas com maior ou menor presença de árvores e arbustos. Então, só para você saber que o cerrado ele tem variação de um lado para o outro também, que ele não é totalmente igual, apesar de a gente mostrar foto e pensar sempre que o cerrado vai ser daquele jeito, tá? O que mais, gente? Olha só que bacana esse slide está explicando para vocês. Ele está dizendo ali que o cerrado é uma floresta de ponta cabeça. O que isso significa? Falei para vocês que o solo é seco. Porém, abaixo desse solo, a gente tem aquíferos. Então, o que as plantas fizeram para conseguir acesso à água de forma mais fácil? Investiram em raízes. Então, elas têm raízes compridas para alcançar os aquíferos e a parte superior delas é um pouco menor. Por quê? Para evitar a perca de água. Porque quanto maior o contato com o ambiente, maior é a perda de água. Então, elas investiram mais em raízes para acesso à água e diminuíram ali as folhas, os troncos, para evitar a perda de água. Tá? Então, são florestas de ponta cabeça. Então, a gente está vendo aqui, ó, raízes bem compridas e a parte aérea mais pequenininha, mais mirradinha. Né? Bacana também, a adaptação da planta. Aqui a gente está vendo algumas plantas do cerrado. Tá lógico que tem uma infinidade de outras plantas, eu trouxe aqui só algumas para vocês verem, porque eu quero que vocês percebam as adaptações que essas plantas têm também para evitar a perda de água e também para lidar com o fogo, que é uma coisa que elas têm que lidar. Primeira adaptação aqui, ó. As plantas elas já são adaptadas, várias dessas sementes elas precisam do fogo para germinar. Tá? Então, quando aparece o fogo, mata algumas espécies, mas outras, na verdade, só tirou a parte de cima. A semente está esperando para germinar, a planta está esperando para brotar novamente, então não matou a planta de verdade. Tá? Então, tem toda uma renovação daquele ecossistema. O que mais? As cascas são grossas. Então, a casca grossa evita a perda de água e, ainda por cima,
evita também que a planta sofra tanto com o fogo. Então, às vezes, até queimou a árvore para o lado de fora, mas a parte mais importante, que é onde está passando a seiva bruta, a seiva elaborada, está interna, não foi afetada com o fogo. Tá? Então, olha que bacana. E ainda, folhas espessas, né, para também evitar essa perda de água aí. Aqui alguns animais do cerrado, muitos bem conhecidos, né, tamanduá, onça, lobo-guará, anta, tatu, né, bem bonito aí. Então, tem cerca de 40% da área original foi desmatada já. Então, todos os nossos biomas já sofreram bastante com desmatamento, né? Outro problema, garimpo e contaminação de rios. Então, tem vários rios contaminados por causa do garimpo. Exploração de madeira para produção de carvão e ainda agropecuária e queimadas criminosas. Ah, professora, mas esse bioma, então, ele sofre menos com queimada, porque ele está adaptado ao fogo. Sim, ele está adaptado ao fogo. Mas quando o homem começa a colocar fogo, não é um fogo natural. E o bioma não está preparado para isso. Ele está preparado para esses incêndios que ocorrem naturalmente lá de vez em quando. Não esses que ocorrem com mais frequência porque o homem causou. Tá? Terceiro quiz. O fogo originado por fatores naturais é benéfico para o cerrado, pois contribui para a germinação de sementes que necessitam de um choque térmico para que seja efetuada a quebra de sua dormência vegetativa. As chamas no cerrado promovem um processo natural de quê? Letra A, mutação gênica. Letra B, impermeabilização do solo. Letra C, especiação. Ou letra D, sucessão ecológica? Essa eu tenho certeza que você acertou, porque a gente falou bastante. Então, quando ocorre isso aqui, está acontecendo um processo de sucessão ecológica. Né? A gente falou bastante na aula de sucessão ecológica. Último bioma de hoje, caatinga. Então, a caatinga, a gente tem uma mania de pensar que caatinga não tem nada, é só seca, é só desgraça, não tem muita coisa legal para falar. E é mentira. Né? Ele tem uma biodiversidade menor, mas tem muita coisa legal. Olha só. Fica a maior parte no Nordeste, mas tem um pedacinho ali em Minas Gerais. 11% do território nacional, então você está vendo aqui, ó, fica bem perto ali do litoral, uma parte inclusive, né? Bioma exclusivo do Brasil. Então os outros até têm biomas parecidos em outros locais do planeta, esse aqui não, só tem aqui. E limite com biomas amazônico, atlântico e cerrado. Tá? Nome significa mata branca, porque na época de seca fica tudo meio acinzentado, meio branco mesmo. Então os índios, né, chamavam de mata branca. Então ficou caatinga mesmo. Clima semiárido, então tem 9 meses do ano de seca e 3 de chuva. E isso não quer dizer que é igual todo ano. Tem ano que nem chove, tá? Mas o ano que chove geralmente são 9 meses de seca e só 3 de chuva. Então tem locais que chove um pouco mais, locais que chove menos, tem lugares que eles sofrem bastante com a seca mesmo. Seco e quente e pluviosidade bem baixa, ó, 600 milímetros. Solo raso, pedregoso e seco. Então, não tem muita planta mesmo, não tem uma variedade muito grande. E as plantas que tem lá, elas têm que se adaptar a essas condições. E olha que legal, os rios temporários. Essa imagem é uma foto da mesma região, na época de seca e na época de chuva. Então, os rios aparecem só na época de chuva e somem depois. Né? Bacana aqui também. Exercício, gente. Um exercício do Enem agora para você ver como é cobrado. A caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices pluviométricos muito baixos. Chove pouco no inverno e as chuvas, quando ocorrem, acontecem no verão. Apresenta plantas semelhantes às da região do deserto quente, tipo xerófitas, como as cactáceas, com adaptações às condições de escassez de água.
Uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas na condição de escassez citada é a presença do quê? E aí, conseguiu responder? Vamos ver se você acertou? Aqui, ó, folhas modificadas em espinhos. Por quê? Porque os espinhos, eles diminuem a área de contato com o ambiente, então diminui a perda de água. Fora que também evita o herbivorismo, né? Essas plantas, elas já têm uma dificuldade imensa para crescer, então elas têm que evitar ao máximo de predação, de herbivoria, né? Para que elas consigam se manter vivas. Então, os espinhos, além de evitar a perda de água, também evita o herbivorismo. Então, a gente chama essas plantas, ó, de xerófilas, que são essas adaptadas a essas condições de seca, e ainda caducifólias, porque algumas plantas, na época de seca, elas perdem suas folhas para evitar a perda de água também, tá? Olha só esse slide, falando aqui que a gente tem uma época da caatinga seca e da caatinga verde, que óbvio, a seca na época de seca e a verde é a época chuvosa. Então também, ó, foto da mesma região, a diferença, né? Essa aqui a gente vê tudo meio esbranquiçado mesmo, né? Então, tipo, mata branca, e ali tudo verdinho, ó que bonitinho. Continuando aqui, gente, ó, cerca de 30% da paisagem já foi modificada por ações humanas. Está sofrendo um processo de desertificação, as queimadas prejudicam muito esse ecossistema, pasto também, as cabras, gente, comem tudo que tem por ali, né? Então as plantas têm muita dificuldade para crescer nessa região. E ainda extração de madeira e argila. Então tudo isso prejudica a caatinga. Nosso último quiz de hoje, gente. Quais são os biomas brasileiros considerados hotspots, ou seja, áreas de grande diversidade ecológica ameaçada de extinção? Quais são eles? Aí, gente, na aula passada a gente comentou da Mata Atlântica. Então, Mata Atlântica você já sabia. Nessa aula, apareceu ali e eu não comentei nada. Vamos ver se você prestou atenção, se você acertou. Mata Atlântica e Cerrado. Então, esses dois ecossistemas, esses dois biomas, são considerados hotspots. O que significa isso? Área com grande biodiversidade, mas muito ameaçada. Tá? Então, o Brasil, infelizmente, tem 2 regiões classificadas dentro desses critérios. Tá? Então, hoje a gente encerrou o estudo dos biomas, gente. A gente viu, então, Cerrado, Caatinga e Pantanal. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre ecossistemas aquáticos, que também tem muita coisa legal para falar. Então, vem, assista essa aula, tire suas dúvidas com os professores e não esqueça de fazer as atividades no Classroom para garantir a sua presença. E se você está pegando material impresso, cuide com os prazos no colégio também. Aguardo vocês na próxima aula.